informe sobre o Estado-Geral da Nação. Recebido pela Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, Filipe News seguiu à risca o protocolo que antecede as sessões solenes do informe anual do Presidente da República. À entrada na sala plenária, News foi recebido de Penamo e OMDM e em nenhum momento aplaudiram o Presidente da República. Da República à Casa do Povo. Com as vítimas da tragédia de Cabrizas, na província de Tete, que resultou na morte de mais de 100 pessoas. Depois, quem matou estes nossos irmãos foi evitar que tragédias destas se repitam. News abordou os principais temas na ordem um ano adverso. Tudo isso sucedeu no ano de 2016 e tudo isso nos obriga a admitir com frontalidade que se tratou de um ano adverso, momento em que se acumularam os desafios da ausência de paz, de crise econômica e financeira interna e global. Tensão político-militar. Colocamos-nos imediatamente a Afonso Dhlakama. Esta é a nossa intenção para a promoção de a nossa prontidão em nos encontrarmos com o Sr. Afonso Dhlakama, de criar condições necessárias para se concretizar a proposta apresentada. Refugiados no Malawi. Constatou-se não haver para o acolhimento e assistência dos nossos concidadãos em Capese, no Malawi. Estão em curso diligências no sentido de se avançar com vista ao repatriamento voluntário dos recursos. É neste contexto que, com o objetivo de coletivas que têm estado a exigir sacrifícios de todos nós, dívida pública, congratulamos a Assembleia da República, a Procuradoria-Geral da República, permitirão que todos nós fiquemos esclarecidos sobre como foram utilizados os financiamentos, reforçando a transparência fiscal, que é um dos grandes objetivos da nossa governação. Cooperação internacional. Continuamos a promover o prestígio de Moçambique junto às organizações multilaterais, regionais e internacionais. Presidimos com sucesso o órgão da SADC para a cooperação nas áreas política, defesa e segurança. 714 processos de crime relacionados com a prática de crime de corrupção. O valor envolvido nestes atos ronda para a construção de mais de 40 escolas, com pelo menos 10 salas de aulas cada, o que permitiria que mais de 8.000 crianças estudassem em condições condignas. É importante, mas é um crime com consequências graves para a economia. Acidentes de viação. Constatamos com pesar que de janeiro a setembro de 2016 registraram-se 930 vítimas mortais por acidente sistemático e eficiente das regras de trânsito devem ser intensificados. O próximo desafio é inverter esta situação. Estado da Nação. Com franqueza e em condições de afirmar perante vós, mandatários do povo, perante toda a nação moçambicana e perante todo o mundo, que, apesar dos constrangimentos, a situação geral da nação mantém-se firme. O informe do Presidente da República tocou o coração dos moçambicanos porque abordou o Zernam e o MDM, respectivamente, pedem mais de Filipe News para que haja paz. Eu penso que tocou no coração dos moçambicanos. Vimos confiante naquilo que o seu povo faz, mas um
com os moçambicanos. Falou da paz, falou da situação econômica, falou da crise financeira, falou de todas as questões dos problemas que afetam os moçambicanos, mas também deixou desafios para cada moçambicano. A Renamo exige do Presidente da República que se esforce um pouco mais para trazer... que fez desta vez vai garantir que todos os moçambicanos de Natal, que toda a gente espera ter, que é uma estabilidade econômica e meios mínimos para garantir que todos vivam com a dignidade necessária. Portanto, também fez menção à questão da pobreza e realçou que conta com a colaboração e o apoio de todos os moçambicanos. Portanto, no discurso inaugural, o presidente Inhosse também fez promessas de que todos os moçambicanos cabiam no coração dele, mas de lá para cá nós fomos vendo outras ações que não mostravam exatamente isso. Esperamos que desta vez ele possa fazer com que todos os moçambicanos tenham orgulho de ser moçambicanos. E o MDM volta a exigir a sua participação no diálogo político. Para se alcançar a paz em Moçambique, para alcançar a reconciliação nacional, não se deve basear-se num diálogo bipartidário. O diálogo em Moçambique tem que ser nacional inclusivo, porque a questão da paz interessa a todos os moçambicanos. E segundo aspecto, dizer que tentar culpar a crise financeira e o custo da vida que se vive em Moçambique aos mercados internacionais, este argumento é falso. O custo da vida em Moçambique eleva-se precisamente por causa das dívidas ocultas e pela depreciação do metical. Deputados da bancada da Frelimo consideram que o informe do Estado-Geral da Nação é legítimo por espelhar a realidade de 2016 em diversos domínios da vida do país. Já a oposição considera que Filipe Nunes não foi suficientemente claro ao referir que o Estado da Nação continua firme. Para a Frelimo, o discurso do Presidente da República foi abrangente e realístico pela capacidade que o país demonstra para lidar e tentar ultrapassar as dificuldades no campo econômico, político e social. Foram enormes os desafios que Moçambique teve em 2016, desde já nas áreas económica, política, com as adversidades que acontecem sobretudo na zona centro do país. Demonstrou Sua Excelência o Presidente da República a abertura e a vontade que tem de falar com o líder da Renamo, Afonso de Lhacama. Mas os deputados dos partidos da oposição não saíram satisfeitos. Entendem que há imprecisão no discurso de que o Estado da Nação continua firme. Nós, como oposição em Moçambique, dissemos que a mensagem que ele transmitiu de tudo o que ele disse na última parte. E Moçambique continua firme. Portanto, continuamos firmes na pobreza, continuamos firmes na corrupção, continuamos firmes na criminalidade, continuamos firmes na discriminação, continuamos firmes, portanto, na pobreza absoluta. Quando se diz que o país continua firme, nós não percebemos, é firme na fome, é firme na guerra, é firme na desgraça. Portanto, parece-me que só o uso dessa expressão revela como o Estado, como o governo moçambicano não tem soluções para os grandes problemas candentes que se colocam, que é o problema da paz, que é o problema do custo de vida, que é o problema da seca. Portanto, outra preocupação que a oposição queria ver mais explorada no discurso do presidente é o estabelecimento de caminhos e prazos para a reconquista da paz e estabilidade política. Algumas personalidades consideram que em análise ao informe de Filipe Nunes, que tratou-se de um documento realista, e outros dizem que esteve aquém das expectativas. Eu considero um relatório muito realista, muito franco sobre aquilo que é o Estado da Nação. Infelizmente, os desafios existem e foram muito bem colocados no seu informe. Acredito que é um passo muito bem dado, sobretudo olhando para o futuro do país. Mostrou totalmente na sua, portanto, com essas palavras, mas houve várias outras questões positivas. Portanto, penso que esta é a forma correta. Trava, ouvir, creio eu, sinais claros de... Irael Undine e Simão Nhambe não têm dúvidas de que o Presidente da República emitiu sinais positivos de uma paz para breve. A reação da Renamo ao informe e o acordo tripartido para o regresso dos refugiados. É bom estar com dívida, né?
o grau de sustentabilidade da economia diminui quando a dívida é tão alta. Isso foi dito pelo presidente. E está claro, eu penso que nós todos concordamos. Agora, o que não nos foi dito é como é que nós podemos avançar. Primeiro, eu fiquei um pouquinho assustada quando ele sublinhou a palavra dívida do Estado. Ele sublinhou de uma maneira bastante forte, né? Eu penso que essa auditoria que vai acontecer, o resultado dela pode identificar se ela realmente é uma dívida do Estado, que deve ser assumida por todos nós ou não. O nosso Estado da Nação continua firme numa situação em que há um decréscimo em termos do PIB, enquanto nós vínhamos do anos transatos, na média 7% anual de crescimento. Este ano estamos entre 3% a 4% de crescimento do interno bruto em Moçambique, e isso não pode ser uma firmeza. Então eu acho que o que tentou-se dizer é um reconhecimento implícito de que nós estamos numa situação muito complicada na área econômica, na área política, e que eventualmente afeta as vidas todas da sociedade moçambicana, e que como políticos eles não podem de facto entregar a cabeça do João Batista na bandeja ao seu adversário, porque de facto isso ficaria muito mal. Convidados para analisar o informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação, a académica Ariel Undi e o investigador de políticas públicas, Simeão Nhambi, não só criticaram, como elogiaram. A parte mais importante do discurso da nação tenha sido as 4 ou 5 frases ditas pela Ivone Soares quando o jornalista foi perguntar a ela. Porque então mostrou, e o presidente poderia ter indicado isso no seu discurso, talvez não quis por uma questão tática, e se foi por isso nós vamos perdoá-lo, né, que alguma coisa está a caminho. Primeiro, a Renamo fica na sala. Não houve vaias, não houve apupos, não aplaudiu, mas ficou. Todo o tempo. Né? E aqui no fim, a Ivone disse, nós ficamos porque nós sentimos que o momento é para que haja a nossa presença. O presidente diz, ele próprio, que temos que esquecer o que possa nos dividir. E a Ivone Soares quase que fala uma frase similar. Mas um outro indicador que talvez nós poderíamos ter a paz é a questão do acordo tripartido que vai ser assinado, que vai obrigar talvez ou permitir com que os refugiados que estão fora do que estão em Malau voltem para o país, porque não pode fazer um pronunciamento. Houve 2 ou 3 afirmações então, que nós podemos achar insinuar, que... acharmos que é a verdade, porque o Presidente da República não pode assinar um acordo para o regresso dos refugiados, sabendo que não há garantia, porque a única garantia para que aquela gente voluntariamente volte para as suas terras é a paz. Então, indo na onda daquilo que é o discurso da doutora, eu acho que o Presidente da República deu sinais daquilo que é o essencial, que é a preocupação de todos os moçambicanos, não é o custo de vida, não é isso, mas aquilo, é a paz, a paz. E para analisar este informe, temos a honra de receber nos nossos estudos o Dr. Tomás Vieira Mário, jornalista, a quem agradecemos a participação aqui no Jornal da Noite. Boa noite, Dr. Tomás Vieira Mário. Vamos primeiro olhar para as linhas gerais deste discurso, que é não mais do que a prestação de contas aos moçambicanos. O Presidente da República disse que a situação geral da nação mantém-se firme. A nação moçambicana é capaz de enfrentar desafios presentes e futuros. Qual é o sentido e alcance destas palavras? Bom, eu penso que o chefe de Estado, ao assim expressar-se, quis transmitir à nação de que reconhece-se que há problemas, que são sérios, mas que não são problemas intransponíveis e que, portanto, a firmeza em resolvê-los mantém-se. Eu penso que é um discurso... Na minha opinião, seria o único discurso possível neste contexto. Nós estamos num contexto em que é um Estado da nação realmente incaracterístico. Não se pode descrevê-lo em 2 pancadas, porque ele enfrenta, como o Presidente reconhece, diversos problemas. No entanto, o Presidente não disse, nem podia dizer, que estamos, digamos assim, em situação impossível de ultrapassar. Deu-nos o tom próprio de um chefe de Estado, de que reconhecemos que não estamos bem,
mas estamos firmes que temos a força e a capacidade de ultrapassar os obstáculos. Penso que é um informe dos tempos mais difíceis do nosso país. Realístico, com mais otimismo, mais realismo, o que é que lhe parece? Eu penso que foi realístico, em termos de que não escamoteou a verdade. Não quis dizer que isto amanhã se resolve, não disse isso, ainda bem que não disse. Fez-nos despertar para a questão de que a situação não está fácil, não coloriu mar de rosas a situação, porque também seria desonesto e não seria credível se ela assim o fizesse. Claro que todos nós temos sobre o discurso do Presidente alguma expectativa, conforme nós o concebemos na nossa cabeça. Há uns que o concebem como prestação de contas à nação, há outros que o queriam ver como mais uma intervenção em que o Estado nos dá pensamento estratégico da nação, uma visão de estratégia da nação. Há outros que esperam outro tipo de informe. Porque este é um informe, como diz a lei fundamental, um Exatamente. informe. E o Presidente tocou em pontos muito prementes aqui, embora não tenha ido aos detalhes em alguns pontos. Por exemplo, a paz. E parece ter havido aqui alguma descompreensão em relação ao ponto do diálogo entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Quer dizer, já não falamos mais de Maputo, falamos de capitais provinciais. Isto é prenúncio de algum fumo branco em relação à paz? Eu acho que é mais um sinal da predisposição do Presidente de que onde quer que seja necessário eu estou pronto para ir. Portanto, é mais um sinal de abertura em que o Secretário de Estado não condiciona formalmente o ponto onde pode encontrar com o Presidente da RENAMO. Não creio que possamos ter que é uma luz no fundo do túnel como tal. Pessoalmente, eu teria gostado de ver um pouco mais de explicação aos moçambicanos sobre aonde está, de facto, o processo de paz, em que ponto está. Aí o Presidente foi mais genérico, dando informação sobre os passos que deu, mas não disse o que muitos gostariam de ouvir, que é qual é a perspectiva agora, é amanhã, é depois de amanhã, onde que está o processo. Talvez não fosse possível fazê-lo, mas certamente que este que é o ponto que todo o povo estava à espera de ouvir. Onde é que nós estamos com a paz? Exatamente. Qual é o ponto da situação da paz? Filipe Nunes, para além disso, foi buscar o seu discurso inaugural, desta vez. Relembrou que é o presidente de todos os moçambicanos. Mais do que isso, diz no seu discurso que ficou patente a urgência de se criar a paz, a harmonia política, e ficou ainda mais evidente a necessidade de se aprender a escutar o que se pensa, ou seja, os que pensam do modo diverso. Vem aqui mais uma vez o princípio de inclusão. Isto será um reconhecimento em relação a um posicionamento final em relação a questões de paz? Eu penso que é uma reafirmação muito importante. A frase do Presidente no discurso inaugural, segundo a qual boas ideias não têm cor partidária, uma frase muito forte que nos galvanizou a todos nós. Uma frase que diz que é preciso ouvir todos, seja qual for o seu partido político ou o seu pensamento. É uma frase construtiva do ponto em que estamos de diálogo, em que é preciso ouvir todas as partes sem precondições nem preconceitos. E por vezes parece que falta um pouco. Não terá sido isso que terá acalmado desta vez a bancada parlamentar da RENAMO, porque desta vez participou deste encontro, eu vi o informe do Presidente da República, inclusive a Presidente, o chefe da bancada parlamentar da RENAMO, emitiu um parecer aparentemente sereno, quer dizer, longe daquilo que estamos acostumados a ver. A RENAMO não está confortada diante de um alegado cenário de, quer dizer, concorde em relação aos princípios da paz? Eu penso que os princípios foram sempre anunciados e enunciados de forma muito clara. Aquilo que falta é, de facto, como é que os princípios são, na negociação, transformados em atos, em acordos. Os princípios não são novos. Ainda bem que o Estado os repetiu e reafirmou. O que pode parecer que, por vezes, falha da percepção pública é que parece que há discurso, há princípios enunciados, mas no dia seguinte há práticas que parecem tender a não confirmar o discurso.
E é isso que é preciso eliminar, essa tendência de que parece que não se confirma o discurso, porque o decurso do tempo também desgasta a nossa expectativa de paz, não é? Este diálogo entre o governo e a Renamo prolonga-se por tempo demasiadamente longo. E as pessoas como que perderam um fio à meada sobre, afinal, o que é que está em debate? Em que ponto estão as conversações? O que é que estão a discutir mesmo as partes? E há um cansaço, e o cansaço cria um certo desinteresse do gênero, bom, parece que chama fatalidade, não tem saída. Então, as palavras, os conceitos, os princípios são bons que se reafirmem, mas precisam de um espaço em que ficam concretizados. Exatamente. Falta esse espaço de que as palavras, os conceitos fiquem materializados. Como eu digo, este processo está demasiadamente longo e realmente nas províncias centro e norte de Moçambique há muito sofrimento. Exatamente. Para além das questões políticas, Filipe News também referiu-se em relação à conjuntura internacional que praticamente fez tornar a descoberto todas as fragilidades sociais e económicas do nosso país. Falou muito sucintamente sobre o serviço da dívida, sobre a auditoria internacional. Sim. Era isto que era expectável que o Presidente falasse em relação à questão económica que... Na minha expectativa, eu queria ver o Presidente não só a mencionar e saudar a PGR e o Parlamento por terem feito averiguações, mas também dar a indicação de aonde vai o nosso Estado com esse assunto. Neste aspecto, acho que foi muito econômico, não é? Reduziu muito o seu papel, limitou-se a citar o que fazem outros órgãos. Eu queria ouvir um pouco mais sobre o Estado, a nos fazer uma análise política desse assunto, a dizer que lições podemos tirar, o que esperar, ainda que reconhecesse, obviamente, que os poderes do Estado estão separados, há que dar espaço ao Parlamento, dar espaço à Justiça, mas ele, como garante da Constituição e da lei, eu estava esperando que dissesse um pouco mais sobre isso. Desses moçambicanos, uma perspectiva mais estratégica do assunto. Não deu, assim entendeu e assim o fez. Talvez, ainda bem, não sei, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre essa matéria do chefe do Estado. Assim como sobre a corrupção, abordou, quanto a mim, muito en passant. É uma questão séria na nossa sociedade. E este ano passado, foram anos muito maus, em que voltou-se a ver quão vulneráveis somos à corrupção no Estado moçambicano. Eu queria ter visto um pouco mais sobre essa matéria, abordando com mais veemência pelo chefe do Estado, um pouco a darmos, a repetir-nos aquilo que é a política do nosso sistema, essa matéria. Parece-me que também ali, aquilo que eu esperava, não foi o suficiente que foi dito pelo chefe do Estado. Talvez não desse tempo, não sei. Que, no geral, este discurso vai fazer projetar novamente a imagem, a figura, a popularidade do Presidente News para o próximo ano e numa altura em que se aproxima o Congresso da Frelimo? Na verdade, visto que este informe não está, digamos, em termos de conteúdo definido, deve ser visto como um ponto estratégico do Estado no fim do ano, reafirmar políticas sérias, reafirmar a linha e estratégia da nação, e também reafirmar-se a si próprio como líder da nação moçambicana. Eu acho que é isso que ficou patente, a reafirmação das linhas gerais, mas também a reafirmação do seu papel de estadista e de líder da nação moçambicana. Apesar daquilo que, na minha opinião, podia ser um pouco mais aprofundado, em termos de dar aos moçambicanos um pouco mais de luz no fundo do túnel sobre as questões mais candentes da paz e da corrupção em particular. Exatamente, paz, corrupção, mas temos também uma questão candente que tem a ver com os direitos humanos. O Presidente pronunciou-se em relação aos refugiados do Malau e nega evidências de alegadas violações de direitos humanos e diz que existem condições favoráveis para acolhimento e assistência dos refugiados de Capece. Isto vem numa altura em que nós recebemos humanos e que atinge aquela população. Isto seria contraditório, seria ignorar todas aquelas alegações que foram reportadas no relatório? Esta parte do informe do chefe do Estado é uma parte muito importante, tem a ver com a nossa própria dignidade, como moçambicanos, como povo. É irrelevante desmentir ou confirmar. O que é relevante é que os moçambicanos voltem para casa, vivam com dignidade. Isto é mais importante. Quanto a mim, honestamente, não acho que nos dê muito valor desmentir ou confirmar que há violações. Nos dá valor dizer o seguinte: os moçambicanos vão de voltar para casa amanhã em segurança. É isso que é importante.
E o tom do chefe do Estado foi nesse sentido, de que há onde voltar, há soluções para isso. Penso que isto deve ser sublinhado como uma notícia importante, relevante. E que nos... Galp anunciou hoje a aprovação de um plano de investimento do projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma. É um assunto para desenvolver no próximo bloco. Até já. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem? O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão, fazer uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante... O que quer dizer? Opinião no feminino. Domingo, você acompanha as principais incidências das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar. Nós temos de estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos. De volta à informação no Jornal da Noite. A empresa portuguesa, durante a apresentação do informe anual sobre o Estado da Nação, o Presidente da República citou esta decisão, afirmando que é um sinal de confiança. Em comunicado enviado à redação da STV, a Galp informa que o seu Conselho de Administração aprovou o investimento na área de Coral Sul, o primeiro projeto, a qual, além de requerer a conclusão e a assinatura de toda a documentação relevante, está dependente da aprovação do projeto pelos restantes parceiros no consórcio, da conclusão do financiamento do projeto e da aprovação das condições de carbonetos, ENH, por parte do governo moçambicano. Durante o informe, o Presidente da República referiu-se à decisão da Galp, afirmando que é um sinal de confiança ao país. Que o Conselho de Administração da Galp, na sua última sessão do Conselho de Administração, o investimento na área do Coral Sul, o primeiro projeto para as vastas reservas de gás natural da bacia do Rovuma. Tendo estado algum tempo o projeto. Portanto, esta é mais uma prova que demonstra a confiança que estas grandes empresas, naturalmente é parceiro da ENI, portanto, empresas internacionais têm no projeto e a confiança que têm
para com Moçambique. A Galp participa no projeto de exploração de gás no Rovuma, juntamente com a empresa moçambicana. O Fundo Monetário Internacional diz que só vai retomar o financiamento a Moçambique após os resultados das auditorias às dívidas da Proindy, a recuperação da economia. Estamos esperando para o primeiro semestre desse ano uma continuação das nossas conversas, mas esperamos que tenhamos boas notícias até pelo menos a primeira metade de 2017. Harry Eisen, representante do FMI em Moçambique, reconhece, no entanto, que há ações claras levadas a cabo pelas autoridades moçambicanas para recuperar a confiança e estabilizar a economia. Recentemente tivemos muito boas conversas da parte do Ministério em pensar em fórmulas de realmente consolidar os gastos fiscais e conter o gasto e, ao mesmo tempo, investir na parte tributária para aumentar um pouco a arrecadação, para que realmente se restaure o equilíbrio fiscal do país. Os resultados da auditoria às dívidas contraídas pela Proíndicos, Ematum e MAM deverão ser conhecidos em fevereiro de 2017. A auditoria é feita pela Kroll, uma entidade internacional. Graças às medidas de ajustamento já iniciadas e que estão a surtir efeitos. Assim, espera-se que a economia cresça em 5,5% e o nível geral de preços abrange. Encerramento do ano econômico, na presença de diversas personalidades, com destaque para as da área financeira. No seu discurso, começou por descrever as dificuldades que o país... Observamos uma deterioração dos principais indicadores da nossa economia. Com efeito, o PIB moçambicano cresceu em termos reais de 2015. Em face destas dificuldades, o Banco Central imprimiu uma série de medidas, cujos efeitos começaram já a estabilizar preços. O Banco de Moçambique tomou medidas de maior restrição, um ciclo de abrandamento, apontando as nossas previsões que a mesma se situa ao redor de 20... E através da inclusão das pequenas e médias empresas nos projetos. Do próximo ano, entre os quais a prevalência da tensão político-militar e os eventos climáticos adversos. O Banco Central está atento aos diversos fatores que deverão determinar o início da recuperação da economia no próximo ano. Entretanto, chama a atenção para o facto de, infelizmente, nem todos concorrerem para a estabilização. O principal desafio para 2017, a par dos fatores para permitir que a atividade econômica tenha lugar dentro da normalidade e que o elevado potencial que o país possui na agricultura, no turismo, na energia, pesca, transporte, seja devidamente aproveitado. Na ocasião, o governador do Banco Central anunciou que está em negociação com a Associação Moçambicana de Bancos, um mecanismo que vai fixar uma taxa única de juros para todos os bancos para torná-las mais acessíveis. O Banco de Moçambique está a negociar com a Associação Moçambicana de Bancos o estabelecimento de um indexante que deverá ser único para todo o sistema bancário e que reflita as condições de mercado. O Banco Central entende que atualmente as taxas de juros estão indexadas à taxa de referência mais alta, que é a facilidade permanente de cedência de liquidez, dinheiro pago pelos bancos comerciais ao Banco Central pelo crédito contraído neste. E para ver a seguir, edifício do Conselho Municipal de Climane sofre assalto. Saiba no próximo bloco o que é que foi roubado. Mas antes, veja as previsões meteorológicas para amanhã, a começar pela zona sul do país. Maputo a registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 23, Xai com 29, mínima de 22, 29 máxima para Inhambane, mínima de 20 graus Celsius. No centro, a cidade de Beira registra 29 graus máxima e mínima de 19, 27 e 19 para Chimoio, Tete com 32 e 23 e Climane com 32, 23 graus Celsius. No norte, Nampula registra máxima de 34 graus, 21 mínima, 27 de máxima e 16 de mínima para Lixinga e 31 de máxima e mínima de 26 graus Celsius para a cidade de Pemba.
Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Olá, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem nome. Vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco, que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa, porque, acima de tudo, também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. E o trabalho diário, heróico que fazem todos os dias, é muito importante, muda tudo. Instalações da Assembleia Municipal de Climane roubaram um computador com informação das sessões e queixas dos munícipes. As condições municipal, mas os seguranças da Polícia Municipal só ficam aqui na Assembleia Municipal durante o dia e durante a noite já não estão aqui. A Assembleia Municipal fica abandonada. E um dia antes, na quinta-feira, se a memória não fosse quinta-feira ou quarta-feira, quando eu cheguei cá de manhã, encontrei a minibus da Assembleia Municipal com portas abertas e questionei ao agente da Polícia Municipal que esteve de serviço por que a porta da minibus estava aberta. Serviço, ele disse que ia averiguar o que teria acontecido. Os membros da Assembleia Municipal estão indignados com esta situação. É a terceira vez que a Assembleia Municipal é vítima de roubos dessa natureza e a pessoa entra pela mesma porta. E como resposta, sempre que acontecem essas coisas, é arranjar uma chapa de madeira para colocar lá e tapar. Portanto, havia também uma necessidade de reforçar a segurança do próprio estabelecimento. Mas por aquilo que nós já acompanhamos esta manhã com os colegas, disseram que o Polícia Municipal que esteve de serviço estava a sofrer de perturbações intestinais e acabou ligando para o colega. Mas antes de o colega chegar, ele acabou abandonando o posto de serviço. E prontos, nós não sabemos quem é, mas deixamos aqui de direito para poder investigar o caso e chegarmos a uma conclusão. Consta que a segurança municipal não tem sido eficaz na proteção das instalações da Assembleia Municipal. O edifício onde funciona a Assembleia Municipal de Climane está a ruir sob o olhar impávido das autoridades. O teto está a ceder e há infiltração de água sempre que chove. O edifício onde se decide a vida dos munícipes de Climane está num autêntico abandono, sob olhar impávido das autoridades municipais. O teto está a ruir aos pedaços, dificultando o trabalho dos membros da Assembleia Municipal sempre que chove. De fato, a Assembleia Municipal está abandonada. Está abandonada. É aqui onde se decide a vida dos munícipes? É mesmo esta casa que está-se a degradar, é a casa que se decide a vida dos munícipes, está no estado em que está. Qual é o problema que existe para se reabilitar este empreendimento? O MDM está há 5 anos já no poder em Climane.
De fato, está há 5 anos. Quando nós entramos, de fato, na Assembleia Municipal, quando tomamos posse, no dia 6 de fevereiro de 2014, a minha secretária fez um levantamento da Assembleia Municipal, daquilo que devia ser substituído. Submetemos uma carta ao Conselho Municipal da reabilitação da Assembleia Municipal, mesmo desta porta que sofreu arrombamento, mudança de fechaduras, mas até hoje não se diz nada. O presidente da Assembleia Municipal diz que o edil abandonou por completo este órgão deliberativo. Como é que o edil de Climane relaciona-se com os membros, com esta casa aqui em Climane? Temos de relacionamento com a edilidade. Exatamente. Mas o que é que está a acontecer? Para nós já não sabemos o que está a passar. Isso cabe ao próprio edil explicar o que está a passar. Exato. Ele abandonou esta casa, participa nas sessões, como é que tem sido? Abandonado, a casa de fato está abandonada. Está abandonada. Participar nas sessões da Assembleia Municipal, que ele vem como convidado, ele participa. Sobre o assunto, a STV procurou contactar o edil de Climane, mas consta que encontra-se ausente da cidade. Robert Mugabe vai recandidatar-se pelo seu partido nas próximas eleições de 2018. O anúncio foi feito quando do término da conferência anual da ZANU Frente Patriótica, que decorreu no último fim de semana. O histórico líder da ZANU-PF, Roberto Mugabe, agora com 92 anos e que até as eleições de 2018 terá 94 anos, será o candidato para as próximas eleições presidenciais. Aliás, Mugabe, que disse que queria viver até aos 100 anos, manifestou o desejo de governar até morrer, se o seu partido assim o permitir. A ZANU-PF, reunida em conferência anual, mostrou-se disponível a realizar o desejo do presidente, cantando Mugabe deve governar até a eternidade, quando este se levantou para começar o seu discurso, no qual pediu o fim das lutas internas no partido. A confirmação de Mugabe como candidato acontece numa altura em que se apontava para a esposa Grace Mugabe como sua provável sucessora. Roberto Mugabe governa o Zimbábue desde a independência do país, em 1980. Mas uma economia em deterioração aumentou a pressão sobre si e enfrenta protestos da oposição e dos veteranos do seu partido desde 2015. Na reunião do último fim de semana, o partido ZANU-PF tentou aliviar as tensões em torno de Mugabe com uma festa onde os delegados, vestidos a rigor, celebraram, cantando e dançando, o anúncio da candidatura de Mugabe para as eleições de 2018. É o fim do jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Boa noite e até amanhã.